Oba! Estamos aqui em mais um episódio do Me Chame no RH com a minha convidada especial, Isabela Cavalheiro, minha super convidada, convidada da convidada e muito convidada. Seja muito bem-vinda, Isabela. Novamente eu por aqui, vocês vão ter que me aguentar. Já virou um bate-papo. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que você, eu, Isa, já passamos no dia a dia e vamos passar ainda. Quem não passou, Simone, é a dança da cordinha. Muitas vezes é a dança da cordinha para você precisar equilibrar, olhar, enxergar, pisar, sentir. E aí sim você conseguir tomar algum tipo de ação. Nós vamos falar sobre assédios de diversas formas, assédio no trabalho. E lembrando, eu, Simone Cebrian, mentora de carreira e liderança com foco em felicidade profissional, sempre reforço. Felicidade profissional começa fora do trabalho. E se felicidade profissional começa fora do trabalho, como que é, Isa, que a gente se prepara para chegar no mercado de trabalho? Como que você se prepara para chegar no mercado de trabalho e lidar com tantas confusões, com tantas coisas no dia a dia? O que é assédio, o que não é? O que é brincadeira? Até onde eu posso permitir que o outro chegue? Até onde eu permito que o outro tenha liberdade comigo? Ou até que ponto que é uma brincadeira? Olha, para contextualizar até a minha fala, eu acho que a gente pensar quando a pessoa entra no mercado de trabalho e ela não conhece como funciona, e realmente a pessoa quando ela entra, ela não conhece, foi o meu caso, e eu acho que é o caso da maioria dos jovens que a gente vê, eles não têm muita ideia de o que é na prática trabalhar. Às vezes vê o pai falando, a mãe falando, o amigo falando, mas quando você está lá no dia a dia que você descobre e enfim, aí começam a aparecer as surpresas, porque a gente nunca imagina uma série de acontecimentos que são consequências aí dos relacionamentos que a gente estabelece no trabalho. E uma dessas coisas é a questão do assédio mesmo. É que pode ser o assédio moral, o assédio sexual, ou até mesmo uma convivência difícil. Pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente, que tenham pensamentos diferentes, os preconceitos, que também podem aparecer. Então, aí também entra racismo e outros tipos de discriminação, homofobia, dependendo aí da orientação da pessoa, né? E da situação em que ela vive, ela começa a se deparar com alguns cenários que às vezes ela não tinha, por exemplo, na época da escola, ou em outros ambientes, em casa, com os amigos, onde ela escolhe o círculo de pessoas com quem ela quer se relacionar. E no trabalho a gente não escolhe. A gente precisa conviver com aquelas pessoas que estão ali, e nem sempre essas pessoas recebem a gente bem, ou a gente também, às vezes, não tem tanta afinidade com as pessoas com quem a gente vai trabalhar, até por uma questão de necessidade. Então, quando você entra numa empresa, você não faz a seleção dos seus colegas. Você entra ali e cai ali naquele grupo de pessoas. E aí você tem que conviver com essas pessoas. E nem sempre dá certo. Você concorda que a questão do meio cultural é algo extremamente importante? A questão da criação, a questão de o núcleo que essa pessoa foi inserida, e aí ela é colocada no mercado de trabalho. Você já passou alguma situação? Normalmente me chamavam do RH para me contar umas coisas bem cabelosas. Vou contar algumas para vocês daqui a pouco. Mas você já teve alguma situação que você... Caramba, como é que eu lido com isso? De se sentir constrangida mesmo, de não saber como responder e às vezes até se sentir culpada? Muitas vezes. Primeiro porque assim, quando eu entrei, meu primeiro emprego foi como vendedora numa loja de shopping. E eu não sabia, eu não sabia ser funcionária. Na verdade, eu sabia que eu tinha que trabalhar para receber um salário. Mas eu não sabia, por exemplo, que tinha o vale. Uma vez eu estava trabalhando e aí uma colega minha falou assim, hoje é dia de vale. Aí eu achava que era, sei lá, vale transporte, vale refeição, sei lá, o que eu tinha conhecimento de vale era vale refeição, vale transporte, sei lá. Só lembrando, tá, gente? Isso tem mais de 20 anos, ok? Não revelando a idade, né? Os cabelinho branco e tal. Mas já tem bastante tempo isso. E assim, eu não tinha nem ideia do que era esse tal desse vale. E até...
quando você entra no mercado, pelo menos no meu tempo, a minha experiência foi assim. Quando eu não era RH, era DP, então eu fui lá, respondi meia dúzia de perguntas e me colocaram lá para fazer um teste prático na loja, que eu não iria nem ser remunerada por isso, dois dias de teste, para ver se eu era aprovada para a vaga. Então, eu acredito que eles só me falaram o valor do salário. Eu não sabia nada de benefícios. Não sei se eles me falaram, não me recordo. Então, eu não tinha muita noção dessas coisas também. E aí, eu descobri que o vale era o adiantamento do salário. Então, o jovem, quando entra no mercado, muitas vezes ele não sabe nada. Nem os direitos dele ele sabe direito. Porque, às vezes, a empresa não passa tudo para ele. Sim. E às vezes a imaturidade não permite enxergar. A afobação também. Aí você me perguntou se eu já passei por situações. Então, quando eu fui trabalhar no shopping, dentro da minha realidade, eu fui trabalhar primeiro porque eu queria ter o meu dinheiro. Não foi por necessidade do dinheiro. Eu queria ter o meu dinheiro para eu poder viajar, enfim. Não era uma coisa assim... que eu sei que outras pessoas têm um outro contexto. E aí, quando eu entrei naquela empresa, as pessoas eram diferentes de mim, tinham uma realidades bem diferentes de mim. Quando eu entrei, eu já percebi isso. Então, eu até fiquei um pouco... Inclusive, até porque as donas da loja moravam no mesmo bairro que eu. Sim. Em Alphaville. Então, aí, às vezes, eu ficava um pouco constrangida com isso. Falei, nossa... enfim, eu sabia que eu tinha que tomar cuidado. Então, eu falava para as pessoas que eu morava em São Paulo, que eu morava em outro lugar, porque quando eu fiquei sabendo que elas moravam em Alphaville, às vezes eu tinha vontade de falar, né? Porque aí você começa a fazer amizade e tal, você tem vontade de se abrir, mas eu me senti um pouco acuada nesse sentido. Só que aí, com o tempo, eu não sou uma pessoa assim, eu não gosto de ficar me escondendo. Né? Então, eu comecei a fazer a amizade com as minhas colegas. E comecei a abrir algumas coisas. E eu tinha alguns privilégios que elas não tinham. Por exemplo, eu tinha acesso à internet. Então, às vezes, eu contava alguma coisa da internet. Porque tem um sorteio tal no site tal. E aí, elas ficavam olhando. Você tem e-mail? Aí, elas olhavam assim para minha cara. E-mail? Como assim? E aí, eu falava, não, eu crio para você. Eu criei e-mail para todas as minhas colegas do trabalho. Porque eu sabia fazer isso já. Isso, só para contextualizar, foi em 99, final de 99 para o início do ano 2000. E aí eu fiz isso. E aí, não sei, eu comecei a virar um peixinho mesmo fora d'água. E aí algumas pessoas começaram a pegar uma antipatia à minha. E aí foi que aconteceu, que o meu primeiro salário, assim, a gente chegava lá, tinha o estoque... E aí eu guardava a minha bolsa lá dentro, todo mundo guardava sua bolsa lá no armário, tinha a possibilidade de levar o cadeado, mas imagina, nunca, a gente tá na empresa, na loja, todo mundo se conhece, até então já tinha um relacionamento com as pessoas, naquela época não tinha câmera, que era uma época que não tinha muito isso de câmera, essas coisas. Dentro da loja muito menos, e dentro do estoque muito menos. E aí... eu deixei minha bolsa dentro do meu armário, recebi o salário era em dinheiro. Eu peguei bem na época, quando eu saí de lá, eles estavam abrindo conta para os funcionários e já ia migrar para... Eu não sei se é por conta disso do que aconteceu, né? Mas eles estavam migrando para esse modelo de pagar em conta, fazer transferência ao invés do dinheiro. Porque teve também uma colega minha... que foi assaltada no ponto de ônibus, na época. Nossa. Levaram todo o salário dela também. Então, teve esses dois casos. Aí, teve esse caso comigo. Eu coloquei meu dinheiro dentro da carteira. Coloquei dentro do meu armário, sem chave. E aí, quando eu fui jantar, porque eu fazia trabalhava no horário da tarde, noite, né? Que é das 2 às 10 da noite. Aí, quando eu fui jantar, minha carteira estava vazia. Aliás, acho que tinha só nota de 2... Não, acho que não tinha nem nota de 2, nota de 1, sei lá. Só tinha os troquinhos lá dentro. E as notas grandes de 100 não estavam lá. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim? Porque além do dinheiro do meu salário,
A minha avó gostava de me dar dinheiro de Natal. Ah, Acho que foi em janeiro, foi nessa época. A minha avó tinha me dado um dinheiro. Minha avó vivia me dando dinheiro, assim, é coisa de vó, né? Vou de dar dinheiro, ao invés de dar presente, dar dinheiro. E aí... e escondido ainda, parece que é um tráfico aquilo. Escondido. Ela punha, às vezes ela enfiava assim na minha bolsa. E aí, quando eu fui ver, além do dinheiro do meu salário, ainda é o dinheiro que a minha avó tinha me dado, tinha sumido. E aí eu fiquei super mal e tal, só que a gente nunca descobriu quem foi, só desconfiava das pessoas que eu percebia que não gostavam muito de mim, que já tinham pegado um pouco de ranço. Então eu falei, só pode ser essas pessoas, não sei. Às vezes, talvez nem tenha sido, porque às vezes o inimigo é aquele que é o mais seu amigo, né? Sim. Então, aquilo para mim foi difícil. E tinha uma menina, que eu não sei se... Eu acredito que não tenha sido ela, mas ela pegou um ranço de mim, que ela implicava comigo e, enfim. E ela ficava me provocando o tempo todo na loja. Era a vendedora que mais vendia, assim. Ela vendia bastante, ela era a melhor vendedora de todas. Ela se incomodava com o fato de eu estar lá. Então, ela falava do meu cabelo, que o meu cabelo era de piaçava, porque meu cabelo era loiro, né? Ainda é de vez em quando. Diga-se de passagem, meu cabelo ainda é meio difícil. Mas eu tingia muito, pintava muito, descoloria muito. Então, meu cabelo ficava todo, parecia uma vassoura mesmo, né? Então, ela começou a falar mal do meu cabelo, enfim. E ficava me provocando. E aí, a gente tinha que limpar a loja também. E aí ela falava que eu não sabia limpar, pegar a vassoura direito. Ficava me ridicularizando, aquilo me incomodava bastante. Aí depois eu acabei saindo de lá, enfim. E a dona da loja não fez nada? Ela não ficava lá, era a gerente. A gerente era bem boazinha e tal. Ela... Não sei se ela não percebia, que faz muito tempo, eu não vou me lembrar. Não sei se ela não percebia... Porque tudo era num tom de brincadeira. Aí que tá, né? O assédio... Isso! No tom da brincadeira. Então, você fala... eu me sentia mal quando ela falava. Mas... sempre no tom da brincadeira. Então, talvez, quando você é a vítima, você percebe e se sente mal. Mas os colegas que estão perto, como tem aquela coisa da risadinha e tal... Fala, é brincadeira, você não tá no lugar da pessoa, não se coloca no lugar da pessoa, você acha que é brincadeira, que não é uma fala séria. Então, eu não sentia assim, pelo menos ninguém se solidarizava comigo, eu percebia que era um incômodo meu. Então, às vezes eu ficava pensando, falei, essa menina não gosta de mim. Então, eu dividia muito com um amigo meu, que a gente se falava bastante, é uma pessoa que eu tinha bastante convivência, a gente tinha um namoriquinho na época. E aí eu trocava bastante com ele. É ele que me dava força, que me incentivava e tal. E aí eu tirava um pouco aquele peso das minhas costas. Mas foi acho que um mês bem difícil, assim, pra mim. De você ter que conviver com a pessoa todos os dias e conviver com piadinha, sabe? Bem complicado. Eu gosto muito de conversar com você, porque sempre me traz uma memória, alguma coisa de universos paralelos, porém... eu era desse outro lado que não conhecia, que teve uma pessoa que fez o e-mail, que não tinha acesso à internet, que não tinha... Eu era essa pessoa. Só que dentro trabalhei também em shopping e você fez eu lembrar agora de uma história. Trabalhei numa loja de celular, gente, e eu lembro até hoje o primeiro celular com câmera que apareceu na loja. E para minha infelicidade... roubaram o celular da loja. Lançou. E aí aquela muvucaiada de gente andando pra lá e pra cá e tal. E era um shopping renomado e tal. E aí roubaram o celular da loja. Entre eu e as outras vendedoras e uma pessoa também que não precisava trabalhar lá e tal. Quero deixar muito claro isso, gente. Uma pessoa que tá lá trabalhando... Ela não tá roubando, ela não tá tirando o lugar de ninguém, ela tá lá trabalhando, ela não tá roubando de ninguém. E aí eu lembro que as minhas colegas falavam, mas fulana é boy, fulana não sei o quê, pra ela não faz falta, pra ela não sei o quê, e era uma pessoa super bacana. E era uma pessoa que trazia coisas do mundo dela pra mim que eu não tinha acesso.
entendeu? Ela já tinha viajado para fora. Ela me deu vários toques, inclusive, essa pessoa, ela já faleceu. Ela faleceu num acidente de carro, inclusive. Mas eu aprendi muita coisa com ela que eu não tinha acesso. Só que nesse dia foi um negócio muito, muito feio. Porque o gerente da loja, na hora que teve o roubo do celular e tal, ele juntou todo mundo. Ele deu uma lição de moral, ele falou e aconteceu com todo mundo, menos com ela. Porque achou que ela seria a única pessoa que não seria capaz disso, porque... Menos com ela. Aquele dia, mas, gente, eu me senti pior do que o rabicó da cobra arrastando no chão. Juro. Eu fiquei assim, já falei isso várias vezes, a pobreza, ela une todos os povos, independente de raça, cor, sexo, ela une todos, entendeu? Então, as meninas que estavam ali, sim, todas elas desesperadas pelo emprego, pela comissão, a gente ganhava por comissão também, entendeu? E todas elas, mas todas nós fomos chamadas, menos ela. E aí língua não tem osso, né? Eu falei, mas por que fulano não tá aqui? E ela ficou extremamente constrangida. Porque todo mundo foi pra salinha, escutou um monte e ela ficou do lado de fora. E aí depois, não, mas fulano... E ele falou ainda, ele verbalizou. Não, mas fulano nem precisava estar aqui, né? Ele verbalizou. Ixi. E depois de tudo isso, eu descobri que eu tomei essa baita carcada, escutei esse monte de coisa e tudo mais... E essa colega descobriu, nem o gerente sabia, tá? Essa colega que não precisava trabalhar e tal, que era a boizinha, a patricinha da história. Final das contas, ela foi salvando todo mundo ali, porque ela descobriu que o celular que veio, que roubaram, era um celular demo. Demo é celular demonstração. Então, o celular que roubaram um celular demo. E mesmo assim, pra gente, a gente não sabia nem o que era aquilo. O cara tocou o terror na gente. Quem roubou aquilo, na época já tinha câmera de segurança, foi um cliente, entendeu? E sobrou pra gente, revista Bolsa e tudo mais. Foi ela que começou ela que não tinha suspeita nenhuma, né? Mas ela ficou indignada com aquilo. E ela falou, por quê? Né? Por que as meninas iam pegar? Revistaram Bolsa, fizeram, aconteceram. E ela falou, pede pro shopping a câmera de segurança, pede pra loja. Eu não lembro exatamente como que funcionava. Mas foi uma das coisas que eu aprendi com essa moça, que Deus a tenha. Olhem os fatos ao redor. Ou seja, ela tinha informações e visões que naquele momento a gente está tão acostumado a ser constrangido. E foi você, que eu não conseguia pensar. O que eu fiz? Eu abri a bolsa, mas por quê? Da onde? Eu pensei, eu vou trabalhar o resto da vida aqui, porque eu não vou conseguir pagar esse celular com câmera. Primeiro celular com câmera. Meu salário ia pagar, sei lá, 1 ano, 2 anos trabalhando para pagar aquilo, eu não ia pagar. Com comissão, com tudo mais. As meninas todas desesperadas. Mas você percebe que é um viés inconsciente, até que eu queria que você falasse um pouquinho de viés. É um viés aí que traz como se ela não fizesse parte daquilo. Graças a Deus, não era uma pessoa que usou dos seus privilégios, digamos assim, e fez o super bem, né? Trouxe a clareza das coisas que estavam acontecendo ali. No final das contas, foi um cliente, apareceu na câmera de segurança e, para acabar de endireitar, era um celular demo. Como que o gerente em si não sabia daquilo, Isabela? É complicado. Recebe uma mercadoria, não sabe o que é, dá maior esporro em todo mundo, entendeu? Sem averiguar os fatos... Desnecessário, né? Trancou a gente numa salinha para falar, entendeu? A gente ficou um tempão lá. Se isso não é uma forma de assediar, de humilhar e de excluir as pessoas ali, o que ele fez? Ele mostrou quem que era e quem não era. Ele separou literalmente as pessoas. Automaticamente, o que aconteceu? Eu enxerguei essa moça como algo muito bom para mim. Porque as meninas automaticamente fizeram o quê? Excluíram. Mas tem muita gestão que faz isso mesmo, que faz diferença entre funcionário por algum motivo e aí cria-se uma rivalidade entre as pessoas. Lá onde eu trabalhei não tinha esse problema. Inclusive lá tinha muito roubo também. Meu Deus. Não, lá shopping é recorde. Loja, filha. As meninas passavam a mão mesmo lá.
Eu lembro que uma vez teve um caso que sumiu, tinha uma vitrine lateral que tinha uns brincos, assim, um par de brincos bem bonitos. Eu lembro dos brincos. E aí esse brinco sumiu, esse par de brincos sumiu. Aí eu lembro que a gerente chamou todo mundo, foi bem fofinha e tal, né? Bem simpática, ela era muito boazinha. Aí ela falou que ia descontar do salário de todo mundo. Aí na época eu até fiquei assim, mas como assim? Vai descontar do meu salário? Não fui eu que roubei. Exatamente. Mas enfim, eu não ficou uma situação assim que eu fiquei um pouco assustada, mas sei lá, eu entendi, porque não tinha câmera, não tinha nada. Não, e a gente não tem nem noção. Vai descontar isso do teu salário, foi isso que o gerente falou pra gente na sala. Vou descontar isso aqui do salário de todo mundo que tá aqui, menos o da moça que tava do lado de fora. Então, no nosso caso não teve, ia ser realmente de todo mundo. Tipo, vou descontar do salário de todo mundo aqui. Aquilo, pra mim, que precisava muito, já tinha aluguel pra pagar, meu Deus, isso aqui vai fazer muita diferença pra mim. Então, o fato dessa moça ter ajudado, ter ido atrás e falar, mas isso não é justo, vai descontar do salário das meninas, por quê? Né? O que aconteceu e tal. Então, perceba que nesse momento criou-se uma rivalidade entre as vendedoras dali com aquela moça. Entendeu? Criou-se uma rivalidade, um negócio assim fora da curva. Automaticamente, o líder nessa hora, ele tem que tomar muito cuidado. Isso, gente, que fique em alerta para hoje, tá? Existe uma coisa chamada assédio horizontal, que é entre os colegas, e isso enlouquece um colaborador, que é o que a Isa acabou de falar, as piadas, até que ponto que é uma piada, até que ponto... E muitas vezes a liderança fomenta isso. A liderança começa a cutucar isso. Como que vai aproximar? Como que eu ia... Eu tive uma outra cabeça, mas o restante do time ali não teve essa cabeça, entendeu? Quando a Isa falou a respeito de... As meninas roubavam muito, muito na loja. Primeiro, tá, gente? Só tinha mulheres lá na loja dela, contextualizando aqui. E segundo, é um fato que acontecia realmente Não é que tá chamando, olha, todo mundo que trabalha com isso é ladrão. Não é nada disso. Não. Mas era um fato que acontecia. E não tinha câmera. Então, gente, isso fazia. E todo mundo se sentia um pouco assim, não tinha vale-refeição, a gente só tinha um salário. Então, todo mundo se sentia meio que, ganho pouco. Então, essas coisas acontecia bastante lá. Eu lembro do brinco, porque o brinco ele era bem carinho, assim. Então, eu lembro que foi... Mas vira e mexe sumia alguma coisinha lá da empresa, da loja. Então... Mas no seu caso, o gerente não teve postura nenhuma e fez uma diferenciação e... Não, e no seu caso, como que uma líder lá dentro sabe que aconteceu um roubo de uma colaboradora e ela não faz nada? Você parar para ver... Não, faz muito tempo. Mas perceba o quanto... E essas coisas se repetem ainda hoje, tá? Uhum. Essas coisas, elas se repetem ainda hoje. Como que tem um roubo lá dentro e ela não fala para você? Ou muda uma estratégia, pega-se uma política de alguma coisa e tal. Como que não se faz nada? E hoje em dia isso ainda acontece. Eu não sei se é porque eu era muito imatura, eu não tive muita visão de se acontecer alguma coisa. Eu lembro que do nosso grupo, eu fiquei lá 2 meses, só que eu também fiquei pouco tempo lá. Uma menina foi mandada embora, mas era uma que eu tenho certeza que ela não fez nada. Com certeza ela não fez nada, ela era muito boazinha e tal. Ela foi mandada embora. Então, assim, eu não sei se... Eu não consegui ter essa visão, enxergar. Eu não sei se foi feita alguma coisa e eu não fiquei sabendo. Às vezes até, de repente, aconteceu alguma coisa com elas e eu fiquei excluída porque talvez tivessem essa visão. Até porque uma vez uma das donas da loja foi lá... E ela tinha feito uma cirurgia com o mesmo médico que eu e a gente ficou conversando. Então, por mais que não tenham sido as donas que tenham me contratado e sim o departamento pessoal, eu lembro que teve... Então, eu não sei, pode ser que até tenha acontecido alguma coisa similar ao que aconteceu na sua empresa e eu não tenha visto porque eu não fui envolvida. Pode ser, não sei, mas não sei. Faz muito tempo. Você se sentiu excluída? Pelas funcionárias, sim. Eu tinha só uma que eu tinha bastante contato, bastante vínculo, mas as outras todas eu sentia que elas me colocavam como se eu tivesse um outro espaço, assim, como se eu fosse diferente delas. E
Você pensou em trabalhar em shopping depois? Eu gostava, sabe? Mas aí eu entrei na RH, aí depois eu ainda voltei a trabalhar em shopping. Voltei em 2003, quando eu fiquei desempregada, eu fui trabalhar no shopping, numa loja também bem de grife e tal. Mas eu fiquei acho que uns 2 dias só. Aí eu acabei. Também apareceu uma outra proposta, acabei pegando essa outra proposta. Eu não peguei raiva de trabalhar em shopping, eu gostava até, sabe? Até nunca. Eu acho que eu sempre gostei de me relacionar com o público e de vender também, tanto que eu vendo hoje, né? Então eu gosto. Não peguei, Mas graças a Deus, não peguei ranço. Uma pergunta que apareceu na minha caixinha de perguntas, eu tô até abrindo aqui para ver. Normalmente você inicia o tipo de experiência que você teve lá no início, se você parar para pensar, ela ainda se repete em algumas situações. Você lembra de mais algum caso? Hoje em dia, RH. Você lembra de mais algum caso? Sim, né? Assim, eu já sofri assédio de colega já várias vezes. Infelizmente, colega a gente não escolhe, né? E como que lida com isso? Porque diariamente eu recebo as pessoas mandando perguntas de Simone. Eu tenho um colega que ele faz brincadeira X, brincadeira a respeito do cabelo, brincadeira. Esses dias uma moça me mandou porque ela é estrábica. É estrábico que fala, né? Ela é estrábica e colocaram um apelido nela. E ela tá se sentindo super mal. Ela já não sabe mais o que falar. E aí, para completar, o líder dela veio com essa brincadeira para ela esses dias. Falar, tipo, tava numa apresentação e aí ela inverteu os slides. Aí ele falou, mas tá vesguinha mesmo, né? Ainda na parte do líder. Então, do líder pô, caramba, o líder fazer isso, a gente não espera mesmo, eu acho que é inaceitável, eu acho que de todo mundo. Eu acho que quando a pessoa passa por isso, pensando no assédio horizontal, né, que é o assédio de colegas, eu acho que tem que pontuar para o líder. Eu tô lembrando até de um caso que uma ex-aluna minha me contou, de uma brincadeira que fizeram com ela sobre... acho que ela foi trabalhar com turbante e aí fez uma brincadeira com ela falando assim que ela parecia uma lavadeira, mas assim, sabe, num tom bem de brincadeira, não querendo ofender, só que a mãe dela era lavadeira, ela ficou extremamente ofendida com aquilo. Porque o turbante não representa a lavadeira, né? Ele tem outras representações. É uma mulher preta e tal. E ela ficou muito mal. Ela contou que ela chorou muito, que ela foi falar com o gestor e que aí as coisas começaram a se ajeitar. Mas eu acho que, às vezes, o colaborador tem um medo de compartilhar com o líder e ficar aguentando aquela dor, porque, às vezes, uma pequena fala pode causar um impacto absurdo na pessoa. Às vezes, não foi nem a intenção da pessoa de ofender, fez uma brincadeira sem noção e causou uma ofensa gigantesca para a pessoa, um mal gigantesco. E a pessoa fica com aquilo e aquilo vai fazendo a pessoa sentir péssima no trabalho, não conseguir, de repente, nem ser tão produtiva quanto gostaria de ser. E então, é uma situação que eu percebo que ela é bem corriqueira da parte de colaboradores. Eu acho que essa é a atitude que tem que ser tomada. Acho que tem que sim compartilhar com o líder, falar o que está acontecendo, e o líder tem que tomar alguma ação e tem que estar preparado para isso. Ele tem que prezar pelo bom relacionamento e o respeito entre as pessoas. As pessoas não precisam se gostar, mas elas precisam respeitar umas às outras. É o mínimo, né? E nós também, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes uma fala que a gente tem, que é uma brincadeirinha, inocente e tal, às vezes a gente pode ofender uma pessoa. E às vezes a pessoa não consegue te responder de imediato que aquilo foi ofensivo para ela. E ela guarda para ela. Eu acho que a pior coisa é guardar uma ofensa. Quando você falou agora do turbante, que ela estava parecendo uma lavadeira, o que tem a ver uma coisa com a outra?
Então, ele foi brincar sabe? E a coisa mais ridícula do mundo é você tirar sarro primeiro, você não tem liberdade com aquela pessoa, que uma coisa é eu zoar com uma amiga minha, porque ela fez alguma coisa errada, pintou várias vezes, pintei o cabelo, lembra? Pintei o cabelo, errei a tinta, eu falei, misericórdia, eu comprei a tinta errada, agora eu tô parecendo tô parecendo um canarinho com esse cabelo. Uma coisa é, você tá brincando com um colega seu, você teve agora, poxa, pegou numa dor dessa pessoa. Entende? Então, esses dias, inclusive, uma aluna falou para mim, eu brincava com, nossa, meu bração aqui tá parecendo, meu Deus do céu, meu braço tá enorme e tal. Aí ela falou, braço de merendeira, Simone? Aí eu olhei pra cara dela e eu falei, braço de merendeira? Falei, por quê? Minha mãe era merendeira e falam isso direto, porque eu falei, braço forte, é isso que você quer dizer? Eu escutei isso a vida inteira. Né? A mãe dela merendeira, a mãe dela já faleceu, minha mãe merendeira e tal. E falavam do braço da minha mãe, e o meu braço tinha que ser igual. Eu falei, gente, mas não tem um negócio do respeito à minha história, não. Entendeu? E essas brincadeiras no trabalho, elas seguem de uma forma absurda, entendeu? Eu, por diversas vezes, por ser uma mulher gorda, por diversas vezes eu ia sentar em uma cadeira, minha filha já fazia a plateia aqui, ó. Pra ver porque já aconteceu de eu sentar numa cadeira e a cadeira quebrar. Aquilo foi o pior episódio da minha vida. Gente, eu sentar numa cadeira e a cadeira quebrar foi a pior coisa que aconteceu. E sem contar que riram e eu me machuquei. Eu torci meu pé, eu levei... Isso foi uma coisa assim... Quebrar a cadeira não foi uma única vez. Quebrei não foi por causa do meu peso, não, tá? Foi porque a cadeira não tinha manutenção mesmo. A primeira vez que aconteceu isso, as pessoas riram absurdamente eu no chão, machucada. É absurdo. Meu, eu não conseguia... Nossa, até deu um nó na garganta agora. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia... E as pessoas dando risada. Primeiro, ainda escutei de um colega. Não, perco o amigo, mas não perco a piada. Eu no chão. Nossa. Tanto que até hoje, essas cadeiras de plástico aí... Eu tenho pavor de sentar naquilo. A cadeira abriu. E aí, consequentemente, numa outra reunião que nós tivemos, uma outra amiga minha, que era super magrinha, sentou na cadeira, a cadeira abriu e quebrou. Aí, tá vendo? Não tem nada a ver com peso. Era uma cadeira muito... Eu tenho pavor dessas cadeiras, inclusive. Você senta, ela abre as pernas assim, ó, pum. Fui pro chão. E aí, todas as vezes que eu ia para reuniões e coisas do tipo, que eu ia sentar, virava aquela plateia. De ela vai sentar... agora vamos... Tipo, a chacota, a risada mesmo. E o pior de tudo, o líder da situação... O cara não fazia nada. O cara Se só bobear, ficava... ria junto. Ele ria junto. Ele só parou com essa palhaçada quando uma pessoa da Copa se machucou. E aí ele pegou e... Puxa, né? Deu um BO mais tarde, mais forte, porque era uma empresa terceirizada. E aí rolou um processo e tal. E ele só parou realmente porque essa pessoa da Copa, ela tomava conta de um dos diretores desde pequeno. Nossa. E aí pegou uma pessoa, tipo, quase da família dele, né? Quando eu digo quase da família, gente, eu não vou romantizar aqui, mas essa pessoa, ela tomou conta muito tempo e tal, já tinha um histórico, então era uma pessoa querida lá dentro. E aí, mas como assim isso aqui acontece à torta direita? E aí ele parou de dar risada e o caramba 4 com isso. Mas eu passei por isso várias vezes. E os colegas dando risada. E precisava do quê? De eu cair, rachar a cabeça no meio, de ter alguma coisa do tipo? Não precisa disso. Eu acho que a empresa tem que ter conscientização. Acho que não é... A gente fica muito focado no líder assediar o funcionário, que é o assédio mais comum que a gente vê que incomoda mais. Mas o assédio horizontal, que é esse dos colegas, eu acho que todos precisam tomar consciência. Tomar cuidado com o que fala, que pode afetar o outro, às vezes sem intenção. E a questão realmente do respeito. O que pode, qual que é o limite. Eu acho que isso toda empresa deveria ter. Eu vejo que está tendo, que agora até por conta a CIPA, ela obriga a ter a palestra de assédio, incluir o conteúdo assédio, tanto sexual quanto moral,
porque é uma coisa assim que acaba com a vida da pessoa dentro do trabalho, né? Eu lembrei de um outro caso de uma amiga minha que, quando ela voltou de licença maternidade, começaram a fazer piadinha, o fato dela ter engravidado, colocaram plaquinha assim, cuidado, risco de gravidez, sabe? Umas coisas, umas brincadeirinhas bestas. Então, às vezes a pessoa tá achando que é engraçado, mas ela não tem liberdade para fazer aquilo. Enfim, enfim, a gente às vezes brinca achando que tá sendo engraçadinho, que tá sendo legal, porque o outro colega tá rindo e não sabe que tá machucando o outro. Então, esse é um assunto bem sério que tem que ser tratado com muito cuidado aí pelas empresas. Porque quer queira, quer não, uma mulher acabou de voltar de licença maternidade, ela tá na confusão ainda de quem é ela, o que tá acontecendo, o que faz, o que não faz. Aí chega lá, tem as piadinhas ainda. Ah, não tem TV em casa. Eu tinha uma colega de trabalho que ela teve 2 filhos. E aí, a piadinha, mas e aí? Não tem televisão em casa? Nossa, mas tá grávida de novo? Essa mulher, ela pediu as contas. Esse foi um caso que eu nunca mais esqueci. Ela falou ainda, Simone, eu não preciso. Eu não preciso, entendeu? Tenho formada e tal, na época em si, isso foi no banco, inclusive. Ela era formada, já tinha toda uma estrutura totalmente diferente da minha. E eu não teria condições, se eu tivesse grávida e tal, de pedir as contas e fazer como ela fez. Ela pediu as contas grávida. De tanta piada, tanta coisa ridícula, entendeu? E o que eu nunca mais vou esquecer, a gente tinha uma gestora mulher. E era a pessoa que mais massacrava essa colaboradora. Mais massacrava. E era coisas assim absurdas, do tipo, você vai no banheiro, esse foi um dos, aonde eu tive contato com assédio, assim, mais que eu falei, gente, mas que absurdo, que eu achei que eu fosse ser mandada embora também, né, porque eu tinha a síndrome da Salvadora, eu queria retrucar de tudo quanto era forma. Nossa, mas vai no banheiro de novo? Nossa, mas tem que comer toda hora? Nossa, mas não sei o quê, e ela tinha hipoglicemia, acho que era... Então, ela tinha alguns picos, umas coisas do tipo. Mas nada que atrapalhasse o trabalho dela. Banheiro eu vou da mesma forma, né? Então, ela levantava para ir no banheiro. Nossa, mas vai de novo. Ai, no meio de todo mundo. Tipo, no meio de todo mundo. Aí, teve um período ali que ela estava com o pé bem inchado e tal. E ela foi trabalhar de sandalinha, né? Mas vai... Nossa, mas meu Deus do céu, que desleixo, que... Desleixo, que ela tivesse ido trabalhar de chinela. O pezinho dela tava realmente um pãozinho, né? Brinquei com ela, eu falei, mas que bonito, tão bonitinho. E aí ela falou, eu não tô aguentando, tinha escada e tal. Chegou ao ponto, a gente tinha um elevador para os clientes que eram deficientes e tal. Chegou a um ponto dela falar para a colaboradora que ela não podia usar aquele elevador, porque aquilo era para cliente. A mulher tava grávida. Nossa. O pé inchado, posso estar falando besteira aqui, mas hipoglicemia, não sei exatamente qual que era, mas eu sei que ela teve algumas complicações. E ela estava retendo bastante líquido mesmo. Então, mas era uma pessoa super pra cima, que colocava todo mundo... eu não pode usar o elevador porque o elevador é para cliente. Cliente! Ela tinha que subir 3 andares até onde a gente estava, porque era dos clientes... Que diferença ia fazer? Bobagem, né? Umas coisinhas, que não faz sentido nenhum. Porém... Umas regras que não faz sentido. O gerente regional, quando ia fazer a visita, ele subia de elevador. Quer dizer, ele podia, né? Faz sentido um negócio desse? Nada. Não faz. Então, esse caso... E de ir atrás da pessoa no banheiro. Vai pegar água. Essa moça chegou ao ponto sempre foi assim nas empresas, não sei se na sua também. Uma pessoa levanta para pegar água, o fulano pega para mim. Tipo, não vai, todo mundo pega. Ela chegou ao ponto de não querer levantar mais para ir no banheiro. Ela teve infecção urinária. Por isso que ela pediu as contas. Tá certo. Ela fez por ela, né? Cuidou da saúde dela. Então, ela conseguiu ela tinha como fazer e tal, e quem não tem? Então, às vezes, a pessoa acha que é um negócio muito, muito besta, e não é. O líder nessa hora, os colegas em si, dando risada da situação, cara, não dá risada de um negócio desse. Amanhã é com você, e mesmo que não seja com você, o selinho de humano nessa hora, ele vale.
entendeu? Você falou agora do meu cabelo. Cabelo é sempre a zoação entre as mulheres, né? Eu conversei esses dias com uma colega que ela é bailarina, ela é passista, pensa numa mulher que se vira nos 50. Só que ela também estava procurando um trabalho CLT. E ela tá com alopécia, né, que fala. Alopécia. Ela raspou a cabeça porque realmente não tem condições, né? E aí se trata de uma mulher preta, de uma mulher negra linda, maravilhosa, inteligente, mas ela tá careca. Pergunta o tanto de piada, de zoação, de coisas do tipo que essa pessoa já escutou. Ela conversando comigo, Isa, você para 2 minutos e olha no olho dela, ela contando as coisas que ela passou tanto em processo seletivo quanto dentro de um hospital que ela trabalhava na recepção. Ai, terrível. Tem muita história. Piadas absurda. Entre colegas. Assim, uma coisa absurda, porque primeiro, porque é uma mulher careca, ou tá doente. E se ela quiser só ter se ela quiser raspar? Tem dias, inclusive, que eu penso 30 vezes. Eu falo, nossa, com esse calor todo, se eu raspasse o cabelo logo. Mas, eu acho uma mulher muito empoderada, inclusive. Aqui raspou a cabeça e tal. Aí já começou. Não, porque é coisa de religião. E se fosse coisa de religião também, os colegas em si apontando a colaboradora por conta de Aí é porque o cabelo é fino, porque o cabelo é grosso, porque o cabelo é grande, porque não tem cabelo, porque não sei o quê. Até que ponto isso? Que ele é o padrão, né? As pessoas querem... Ainda o padrão é valorizado, enfim. É triste, é muito preconceito. Então, aí esses preconceitos é que acabam dando os gatilhos para o assédio, para situações de assédio. Agora, um assédio que eu vejo que é mais comum é o do líder, vindo do líder. Nossa. Que aí esse é o mais... Talvez o que mais incomode as pessoas, quando o assédio vem do líder, porque o líder parece que ele está na posição que ele pode fazer. Então, por ele estar numa posição superior, aí eu acho que intensifica o assédio. Porque ainda quando as pessoas estão numa mesma hierarquia, ainda tem uma chance de ter uma reação. E responder, enfim, se defender de uma ofensa. Porque é um colega, não é uma pessoa que vai te mandar embora. Agora, quando é o líder. Aí, quando é o líder, o bicho pega. E eu lembro que você já me contou um caso desse tipo, precisando muito do trabalho. E quando você quer contar com o líder e o assédio vem dele. Quando você quer contar para ele o que está acontecendo e pedir ajuda, e ele olha para tua cara e fala, mas isso é mimimi, hein? Ah, mas você tá muito cheio de frescura, muito cheio de coisa. Será que é isso mesmo? Eu lembro você contando um caso onde só faltaram colocar você dentro do arquivo. Não que o arquivo não seja importante, né? Porque eu acho que uma empresa com um arquivo muito bem organizado e tudo mais é o coração do negócio. Mas eu quero te perguntar, como é que foi lidar com um assédio direto da pessoa que você tinha admiração, e que a cadeira dela era uma trilha para você, de que, poxa, como é que eu chego aqui? No meu caso, eu até aprendi muito com essa situação, porque na minha cabeça, até aquele momento, eu achava que o líder muito racional era um líder mais difícil. Quando a pessoa é muito racional, muito difícil, o líder que é uma pessoa mais emocional, mais sensível, é o mais fácil, porque é uma pessoa que tem a questão de ter um coração maior. Eu tinha um pouco dessa imagem. E eu descobri que é o contrário. Porque quando a pessoa é muito reativa, tem uma coisa muito emocional mais forte do que o racional, até a forma dela enxergar as situações é diferente. Então, eu tive uma liderança que foi bem difícil, que era minha amiga, uma pessoa que eu gostava muito, virou minha líder. A gente foi comemorar, foi num barzinho, comemoramos ali a liderança dela. Mas ela começou a ter uns negócios que ela se sentia perseguida pelas outras pessoas, que era uma coisa que
Depois eu percebi que era uma coisa da cabeça dela. E não era uma realidade. Só que como a gente tinha bastante amizade, eu só ouvi o lado dela. Então, em alguns momentos, eu comecei a achar até que ela tinha razão, mas eu não conseguia ver isso, não conseguia enxergar. Mas eu falei, eu tinha empatia por ela. Eu falei, nossa, sério que essas pessoas estão fazendo isso com você e tal? Então, ela tinha... E eu era a pessoa de confiança dela. Então, tudo ela compartilhava comigo e tal. Até o dia em que a gente fez uma reunião, que a gente estava redefinindo algumas políticas de RH, depois que teve a reestruturação na área, ela virou gerente. Aí, nessa reunião, teve um confronto entre duas meninas da equipe. Que estavam... Uma estava achando uma coisa, outra estava achando outra, e ficou um clima um pouco ruim. E ela tinha também as preferências dela. A outra colega era a preferência dela. E a minha preferência era pela outra. Porque a gente trabalhava juntou o departamento. Eram ela, minha chefe, e essa outra moça. E eu e a outra, que a gente trabalhava na outra frente. E aí juntou, ficamos nós 4. E eu tinha bastante afinidade com essa menina. E aí, como eu também era amiga da minha chefe, depois ela começou a falar, não, porque eu vou mandar ela embora, porque isso, porque aquilo. Eu falei, tá errado isso. E aí ela começou a dividir as coisas comigo. Aí teve um dia que eu confesso que hoje eu não faria mais isso, porque eu, sei lá, não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu me lasquei por causa disso. Ela começou a falar, não, porque ela vai ser mandada embora e não sei o quê, eu vou dar um jeito, vou criar ali uma armadilha. Sei lá, ela começou a ter uns negócios e eu acabei contando pra a menina. E aí eu me lasquei de verde e amarelo. Mas assim, eu tive cuidado, né? Eu falei assim, toma cuidado, eu tô preocupada. Porque ela já tinha sentido. Porque como ela teve ela era uma pessoa bem que peitava. Inclusive, quando ela foi mandada embora, ela falou um monte pro gerente que eu falei, nossa, que delícia. Queria muito ter coragem de falar o que ela falou. Ela era muito corajosa. E aí, ela peitou, ela já meio que batia de frente e tal. E aí, o fato dela bater de frente também incomodava a nossa gerente, né? E aí, eu acabei compartilhando com ela e ela também teve uma reação, assim, ela ficou meio desesperada e ela começou a mexer ali os pauzinhos para ela mudar de área. Aí ela conseguiu sair da nossa área e foi para uma outra, dentro do RH ainda. E aí, nessa brincadeira, a minha chefe percebeu que eu tinha falado alguma coisa para ela, que eu tinha... Porque a menina conseguiu se movimentar para se livrar do problema. E aí ela começou a me isolar. Então as coisas começavam a acontecer e ela me excluía. E aí foi horrível. A sorte é que, como eu ainda tinha algumas demandas de antes da reestruturação, a minha antiga gerente começou a me passar serviço, porque eu comecei a ficar sem serviço. Eu ia para lá, não tinha nada para fazer, porque ela não compartilhava comigo nada. Então, a minha ex-gerente começou a me passar algumas atividades para eu fazer. Aí, algumas eram fora de São Paulo, era no interior. Aí, nossa, para mim era uma paz, assim, ter que viajar. E a minha chefe, ela me ligava. Até de feriado, ela me ligava, falava e tal. Então, ela tinha uma questão, assim, muito de perseguição. Ela achava que todo mundo ia passar a perna nela e tal. E aí, ela fez isso comigo. Aí, eu comecei a pesquisar, assim, falei, não, ela não pode fazer isso comigo. Aí, que eu fui pesquisar sobre assédio moral. Falei, será que o que eu tô passando é assédio moral? Aí, eu fui na internet e escrevi ali algumas coisas que estavam acontecendo comigo, que estavam me isolando, não estavam me passando serviço, que estava sendo irônica comigo, me tratando mal. E ela não me xingava nada, mas a indiferença, às vezes, dói mais do que uma ofensa, né? Então, ela começou a me deixar de lado. E aí, eu vi que tinha característica de assédio moral. Aí, eu fui conversar com a diretora de RH. E aí, como já tinham várias pessoas falando dela e tal, aí a diretora falou, não, fica tranquila que... E eu morrendo de medo de falar também, né? Porque eu tinha medo Eu era nova na empresa. Tinha, acho que uns 3 meses. Eu fiquei com medo, mas eu falei, eu vou falar, mas sabe quando você fala meio desconfiada, assim? E aí, depois de, acho que 1 ou 2 meses,
dessa conversa que ela foi desligada. Mas, nossa, foram os meses mais difíceis para mim, porque quando eu tinha que ficar em São Paulo, né, na sede, nossa, era insuportável. Eu ficava rezando para me mandarem para o interior, para eu fazer algum processo seletivo fora, para não ter que conviver com aquilo. Ou seja, qualquer coisa era melhor do que estar ali. Qualquer coisa, nossa. Gente, e é engraçado porque... Engraçado, né? Isso mexe com a tua autoestima. Autoestima, saúde mental. Eu escuto isso diariamente de pessoas que, puxa, amanhã eu tenho que trabalhar, que elas ficam desesperadas, coração acelerado. A coisa que mais me doía no RH, quando me chamavam no RH, era para falar, puxa, fulano falou tal coisa para mim e eu não sei como agir. Tinha hora que parecia que eu estava amarrada. Porque o que eu posso fazer nesse momento? E teve um caso que eu descobri através de uma colaboradora que quem passava por isso era eu. Ela, Simone, toda vez que fulano vem falar comigo, ele fica aqui e alisa minhas costas, e fala comigo, aí ele tá aqui. Eita, até peguei o microfone. E fica aqui, nas minhas costas. Mas acontece, fulano... Ele falava mansinho e, sabe, aquele negocinho de que coisinha bonitinha, que menininha, não sei o que, sempre no diminutivo, tudo muito bonitinho, mas acabava comigo. Nada que eu fazia estava certo. Tudo que eu mandava para ele, ele nem olhava, já me dava para revisar. E aí o outro colega sempre fazia muito melhor do que eu, mas ele sempre vinha aqui. Não, mas acontece que você é bonitinha porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. E aí eu vi que quando ele ia no RH falar comigo, ele fazia a mesma coisa. Só que, nessa época, eu já tinha uma casca fortíssima. Eu estava pouco me lascando porque o cara ia falar, porque eu estava preocupada com o que eu ia ganhar no final do mês para pagar minhas contas, e eu deixava isso muito claro para todo mundo lá dentro. Todo mundo que vinha falar, eu falava, eu já tinha uma casca muito grande. Aí ele vinha, aí ficava aqui nas minhas costas. Não, mas acontece que isso aqui, era a famosa pastelaria mesmo. E eu preciso de 30 pessoas, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Ou seja, eu era a secretária dele. Aí nesse dia que ele foi lá e alisou minhas costas e continuou e tal, perguntei pra ele, eu falei, tá suja as minhas costas? Mas aqui, na bolinha do olho da pessoa. Se tem uma coisa que deixa o ser humano constrangido, é quando você confronta. Eu olhei bem na bolinha do olho dele e falei, tá suja as minhas costas, que eu tô vendo que você tá limpando. Mas de onde eu tirei coragem também eu não sei, né? Porque o medo de ser mandado embora também era grande. E aí ele falou, por quê? Eu falei, não, porque você tá limpando. E aí eu quero dizer pra você que isso é uma coisa que eu não gosto. E ele se assustou, ficou olhando pra minha cara. Automaticamente, a partir daquele dia, eu era mimizenta. Chatinha. Chata, entendeu? Fresca. Mas por que esse meu insight veio através dessa colaboradora? Porque antes a mão era nas costas, de repente a mão começou a ficar no ombro. Aí um belo de um dia eu percebi que a mão tava assim. Porque aí parece que a pessoa interpreta que você tá gostando, que você tá deixando, sei lá. Ai, Simone, mas acontece que isso é... Ai, nossa, você tá colocando uma problemática. Então, aquilo foi me incomodando. E escutar aquela colaboradora falando aquilo me deu um estalo. E eu não tinha ninguém para reportar aquilo. O RH generalista, né? Eu não tinha ninguém para reportar aquilo. E aí ele tomou meio que nossa, mas aí é muita coisa. Não pode chegar perto da Simone, senão ela vai falar que eu tô assediando, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu tô aquilo outro. Aí eu usei a clássica. Falei, vamos pensar que aqui é a tua filha. E que o Astrogildo tá aqui no teu lugar e tá aqui falando com a tua filha e tal. E tá toda hora ali com a mãozinha nas costas dela e tal. Você ia gostar? Não, nada a ver. Eu falei, você ia gostar? Porque eu não sei se você sabe, mas eu não nasci de chocadeira. Então, quando eu falo isso pra você que eu não estou gostando, o mínimo que você tem a dizer é o respeito. Ponto. E você pode ter certeza que as outras colaboradoras também não gostam.
Agora, eu lembrei de uma situação, porque assim, no tempo que eu trabalhava em empresa, não se falava em assédio. Sim. O assédio é um assunto que entrou em pauta mais recente. Eu nem sabia que o nome era esse. Você pode deu uma travada aqui na câmera? Você pode começar de novo? Qual parte? Só essa fala dela agora. Eu nem sabia que na época assédio. No meu tempo, não se falava tanto em assédio dentro das empresas. A gente não tinha muita consciência disso. Então, ouvindo você falar, eu lembrei que em uma das empresas que eu trabalhei, o que na época a gente não via como assédio, via como uma paquerinha. Vinha um menino, mandava que a gente usava muito Messenger naquela época. Mandava um MSN, uma mensagem, assim. Aí você ficava toda assim, vaidosa, né? Tal. Nem achava o quanto que aquilo... Às vezes, aí depois começou a ficar pior, começou a ficar mais pesado. Então, um dia falando... Ai, nossa, tá bonita hoje. Ai, legal e tal. Aí daqui a pouco já começa... a entrar um pouco mais, Nossa. Né? Aprofundar um pouco mais. E essas trocas de mensagem tinha muito. Comigo já aconteceu de eu estar sozinha no departamento e o menino correr atrás de mim dentro do departamento, querendo me agarrar. E eu achava engraçado aquilo. Eu, para, não quero. E a gente não tem eu não tinha muita noção que aquilo era assédio. E ele foi pra cima de mim mesmo. Eu tava sozinha. Tinha dado o horário de expediente. E aí hoje que se Você via como uma brincadeira. A gente enxergava como uma brincadeira. Porque na época era um mimimi se você falasse que não. Agora, hoje, a gente sabe, não podemos deixar chegar nesse ponto. A empresa não é para isso, não é lugar disso. E tem que ter limite. Então, tem que tomar cuidado também até com o que fala. Naquela época, a gente levava na brincadeira porque não se falava em assédio, em nada disso. Mas hoje, se você manda uma mensagem, você tá linda com essa roupa, melhor não fazer isso, né? Para não correr um risco, porque a outra parte pode não gostar, né? Então, enfim, pode ser um problema. E sem contar os grandes casos que eu já recebi no RH de pessoas que estavam ali na linha para serem promovidas. Ali, na linha. Chegou na avaliação para mim, já estava tudo esquematizado. E, de repente, suspende a promoção de fulano. Vamos reavaliar o caso de ciclano. Teve um caso que me chamou a atenção. Vamos reavaliar. Daqui 2 meses já seria a promoção daquele pessoal e tal. E aí, fulano e ciclano, vamos reavaliar. Aí me chamou a atenção. Eu chamei o líder para perguntar. Eu falei, mas o que aconteceu aqui com fulano? Vai reavaliar, né? Já é época da gente conseguir fazer essa modificação, já vai fazer de todo mundo. Não, acontece que fulano não veste a camisa da empresa. E ciclano está indo no mesmo embalo. Aí eu falei, mas vestir a camisa da empresa? Eu falei, mudou do dia para noite? O que aconteceu? O que aconteceu? Mudou do dia para noite? Não, fulano não veste a camisa da empresa e tal. Tudo isso porque eles tiveram um happy hour, teve um jogo de futebol e tal, não sei o quê, e teve um happy hour. E a moça, as 2 moças, tá? Elas, casadas, elas não participaram do tal do happy hour e ainda se posicionaram dizendo, puxa, eu não vou, eu sou casada, vai ser depois de um horário X e tal, meu marido pode não gostar. Aí eu falei, qual que é a fala problemática aí? Não, meu marido pode não gostar, parece que a gente está fazendo alguma coisa absurda dentro da empresa. Essa pessoa não veste a camisa da empresa. Aí eu falei, você está tirando uma promoção de uma pessoa porque ela não compareceu numa atividade X? De fora da empresa, né? Que é happy hour. E eu fiquei com aquela cara de caneca. Mas nada melhor do que o silêncio. Eu fui digerir aquilo. E aí conversei com as colaboradoras também. Nada muito... para eu conseguir fazer um trabalho meio de campo. Na dúvida, gente, existem sempre os 2 lados e o que realmente aconteceu, tá? E nessa hora você precisa ter uma escuta bem ativa.
E elas falaram realmente, puxa, não é legal pra gente e tal, não sei o que, eu não bebo uma, inclusive, por questão religiosa e tal. Eu falei, ok. Chamei esse líder de novo pra conversar e perguntei pra ele o que isso impactou na entrega delas. O cara ficou enlouquecido comigo. Porque não tinha nada a ver com a entrega. Aí ele falou, mas parece que você não entendeu que nós precisamos socializar, nós precisamos disso, daquilo outro. Eu falei, isso não é critério para você tirar uma promoção. E aí eu fui bem firme. Isso não é critério. E aí ele trouxe uma fala que nunca mais eu vou esquecer daquilo. Ele falou, eu acho engraçado, Simone, porque as pessoas reclamam tanto e tal, mas na hora do momento de descontração, na hora que o pessoal tomou um negocinho, aí que a gente vê quem é quem. E elas nunca comparecem, aí a gente vê quem é quem. Elas nunca comparecem nessas coisas. Como é que eu vou saber quem são elas nos bastidores? Meu Deus. Pela mãe do guarda. Quando ele falou isso, eu por dentro, eu tava parecendo uma bateria aqui. Mas eu me segurei e falei para ele, ok, a entrega delas tá ok, o comportamento delas aqui também tá ok. Tem mais alguma coisa? Não. Aí vai ser a sua palavra contra mim. Aí eu levei para a diretoria. Elas foram promovidas porque não tem sentido nenhum. Nenhum. Tudo isso porque todas as vezes que ele vinha com as brincadeiras e tal e tudo mais, elas cortavam. E aí eu descobri, depois que ele já tinha saído com 2 meninas extremamente jovens do departamento, e só deixando muito claro, quando eu falo jovens, estou falando de repertório, de maturidade. Mas as meninas são maiores de idade, elas sabem, elas não sei o quê. Numa boa, depois conversando com elas, informalmente, nenhuma das duas, 3, não lembro agora, nenhuma trouxe assim de que, foi legal, faria de novo. Não. Elas se sentiram ali querendo pertencer no negócio. Simone, mas você está vitimizando o negócio. Elas não... Simone, foi forçado? Não foi nada disso, mas não é uma coisa que hoje em dia... eu tinha bebido um pouco mais. Simone, desculpa. O ambiente favorece. Então, hoje em dia, se tem uma coisa que eu falo dentro das empresas que eu presto consultoria happy hour tem horário, ok? Saiba o que você está fazendo, porque você é um ser humano único com comportamentos adaptados para cada situação. E não esqueça que você convive dentro daquela empresa mais tempo do que dentro da sua casa. Você vai conseguir sustentar isso por muito tempo? Pois é. Como que, Isa, que para finalizar, o impacto da saúde mental, o impacto de passar por diversos tipos de assédio no dia a dia, hoje em dia, quando você olha para tudo que você passou, o que você faria diferente? Eu fico feliz hoje porque eu percebo que o assunto está sendo mais falado. Inclusive, nós estamos aqui falando e toda vez que eu posto a respeito de assédio, eu recebo muitas mensagens, eu percebo uma repercussão muito, muito boa. Então, as empresas agora têm uma certa obrigação de olhar para esse tema com mais cuidado. Agora se fala mais em felicidade no trabalho, em qualidade de vida. São tendências, o RH mesmo ele tem que focar nessa questão da saúde mental do colaborador, segurança psicológica, porque isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, hoje eu me sinto aliviada, porque eu acho que as coisas que a gente tinha aqui, que a gente acreditava que era mimimi da nossa parte, hoje já não é mais visto como mimimi, e sim como um problema. Então, eu acho que hoje se eu me colocasse naquela época, ou no contexto de hoje, eu teria mais coragem para me posicionar e para falar quando tem alguma coisa errada. Eu acho que eu talvez não me sentisse tão insegura quanto naquela época, que você fica com medo do julgamento e você sair como a errada da história. Ainda que eu escuto muita gente falando que, apesar de ter toda essa fala de assédio, que não pode, e até a lei que diz... ainda assim, as pessoas que sofrem assédio também são penalizadas. Eu vejo muitos comentários ainda. Então, acho que a gente está caminhando, mas eu sinto que hoje a gente tem um respaldo maior, a gente tem mais acesso à informação, a informação está mais na nossa mão. Então, hoje a gente pode agir, a gente pode denunciar, pode ir para frente.
pode levar adiante, encontrar algum apoio dentro da empresa. Às vezes a gente tem medo, às vezes por isso que a coisa continua, mas tentar... Acho que o medo no meu tempo era muito maior, né? Porque a gente achava que a culpa era nossa. Mas hoje a gente sabe, a culpa não é de quem é assediado, e sim de quem assedia. Então tem que ir para frente, tem que denunciar, se não encontrou apoio na sua liderança, busca outra liderança, mas não podemos deixar quieto nenhum tipo de assédio, não podemos aceitar que o nosso sustento a gente tenha que ficar lidando com situações que ninguém merece passar, né? Muito obrigada por sua presença, papo riquíssimo, acho que vai render bastante. Quero agradecer sua presença e que o próximo você tá aqui comigo? Lógico. Oba! Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês, curte, compartilha. Isabela Cavalheiro, @Grupo Troca, Simone Cebrián Oficial aqui na outra rede. E quero também que você deixe aqui no seu comentário, no comentário, o que você já passou? Que tipo de situações você já passou? Eu vou adorar ler todos esses comentários. Obrigada e vejo vocês no próximo. Beijo, pessoal. Obrigada. Até o próximo. Me chama no RH.